Olá, nesta aula nós vamos ver o assunto fatoração. É transformar na forma de produto. Fator é o nome dos pedacinhos da multiplicação, né? Essa é uma matéria do 8º ano, como já foi a parte de produtos notáveis que a gente viu, mas é uma parte muito importante que é muito cobrada em várias aulas, várias áreas da álgebra e do cálculo, e que então bom essa revisão, né? Então, a primeira forma de fatorar é a gente colocar os termos comuns em evidência. Olha no exemplo. Se eu olhar ax mais bx mais cx ao quadrado, pode reparar que o x aparece em todos os termos. E a maior quantidade de vezes que ele aparece em cada termo é uma. Então, eu posso tirar esse x do lado de fora do parênteses, transformar no produto. Vai ficar x vezes a mais b mais cx. Por que ele continua ali com o x do c? Porque lá no cx ele está ao quadrado. Então, um sai e outro fica dentro do parênteses. Vamos ver um outro exemplo. Aí, a ao quadrado xy mais 2ax menos 3abx ao cubo mais acx ao quadrado. Então, quais são os termos comuns aí? A gente tem a em todos os termos, tem x em todos os termos. Então, eu vou tirar o a e o x com o menor expoente. No caso, o x vai ser 1 e o a também, o menor expoente é 1. Então, eu vou tirar ax em evidência. Eu tinha 2a's no primeiro termo, vai ficar um a ainda, e o y. No segundo termo, eu tinha só um a, só um x, então vai ficar só o 2. No terceiro termo, eu tinha um a e 3x, porque o x está ao cubo, então vai ficar x quadrado ainda, vai ficar 3bx quadrado, né? E vou fazendo no terceiro termo acx quadrado, vou tirar o a, vou tirar um x e vai ficar só. O próximo tipo de fatoração é por agrupamento. Agrupamento é a mesma coisa do anterior, só que eu vou, geralmente tem uns 4 termos ou 6, vão ter mais termos, né? E eu vou ver o que é comum e vou fatorar tipo assim, 2 a 2. Olha aí, ó, 2ax mais 10bx mais a mais 5b. Então, eu tenho a em 2 termos, e tenho 5b, porque eu pego esse 10 e vou fatorar os números que não são fatores, não estão em fatores primos, eu vou deixar em fatores primos para mim poder ter uma visualização melhor. Então, vou pegar o a e o 5b. Por que eu não pego o 2? Porque o 5b está no mesmo termo que o 2, aí ia ficar mais complicado. Então, lá, vou tirar. Nos termos que tem A, eu vou tirar o A em evidência. Olha lá, vou tirar o A em evidência. Então, vai ficar 2x, o A está sozinho, eu vou pôr 1 no lugar dele. Agora, vou tirar o 5b também em evidência. Vai ficar 2x mais 1 também. Olha aqui que eu vou fazer agora. 2x mais 1 num termo, 2x mais 1 no outro, na outra parcela, eu vou tirar o 2x mais 1 em evidência. Então, vai ficar a mais 5b vezes 2x mais 1. Então, eu fiz uma fatoração por agrupamento. Eu agrupei. A terceira fatoração é o trinômio quadrado perfeito. Então, trinômio quer dizer, eu tenho 3 parcelas quadrado perfeitos, que são resultado de um quadrado perfeito. Lembra dos produtos notáveis? Se eu tinha o quadrado da soma, o quadrado da diferença, eu saía num trinômio. Então, é justamente a volta. Se eu tiver a ao quadrado mais ou menos 2ab mais b ao quadrado, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Como que eu vou identificar isso? Eu vou ver se eu tenho 2 termos que estão ao quadrado, e aí eu vou ver se o terceiro termo é o dobro
de um termo vezes o outro, né? Então, se for o dobro, eu vou... E aí vai o... É um trinômio quadrado perfeito e eu vou ver o sinal, né? Se for esse termo central, no caso, que é o dobro, se for positivo, é A mais B. Se for negativo, é A menos B, vai ser negativo. O quarto é a diferença de dois quadrados. Então, novamente, vamos lembrar lá os quadrados, os produtos notáveis. Quando eu tinha A mais B, o produto da soma pela diferença, eu saía com o quê? Com uma diferença, quer dizer, uma conta de menos, de dois quadrados, quer dizer, de um termo ao quadrado e o outro ao quadrado, A menos B. Então, se eu tiver uma diferença de dois quadrados, se eu quiser fazer a fatoração dela, eu vou sair com o produto da soma pela diferença. Mas eu tenho também a diferença de dois cubos, né? Então, a diferença de dois cubos, ela parece, ele vai, se é diferença, ele vai ficar um menos o outro, e no outro termo, eu vou ter três termos, onde eu vou, sem trocar o sinal do termo central, né? E eu vou colocar lá o primeiro ao quadrado mais o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Vou diminuindo o expoente de um e aumentando do outro. Se você fizer o desenvolvimento, você vai ver que quando você fizer as continhas aí, o A ao quadrado B vai cortar com menos A ao quadrado B, o AB ao quadrado vai cortar com menos AB ao quadrado, e aí a gente vai cair na diferença de dois cubos. Mas aí, ao cubo, eu posso fazer a soma de dois cubos. É o mesmo tipo da diferença de dois cubos. Eu só vou trocar o quê? O sinal. Agora, em vez de ser A menos B, como é soma, é A mais B num termo, num fator. E no outro fator, que era o AB era positivo, agora o AB vai ficar negativo. E só nos cubos aí, eu posso ter a soma de dois termos, a quinta potência. Então, vai ser a mesma coisa, ó lá, vai diminuindo o primeiro e aumentando no segundo. Eu posso ter diferença de dois termos, a quinta potência. Repara que você pode ir aumentando esses expoentes desde que eles sejam ímpares, tá? Vai sempre diminuindo A mais B, vai conservar o sinal do primeiro, né? E depois vai diminuindo ali à medida que vai diminuindo uma letra, um termo e aumentando o outro ao fazer a multiplicação. E no caso aqui, se os termos que eu vou ter com expoente ímpar, o termo negativo, se o expoente é ímpar, ele vai ficar negativo. O outro problema aqui são as fatorações sucessivas. Nem sempre eu vou fatorar uma vez só. Então, eu pus até um exemplo aqui. Ele já saiu aí. Então, por exemplo, aí, 2x à quarta menos 32y oitava. Geralmente, a primeira coisa que eu olho é se tem fator comum. Se tiver fator comum, eu vou tirar esse fator. No caso, eu tenho 2. O 32 é múltiplo de 2, então eu posso tirar 2 em evidência. Eu tirei em evidência x à quarta menos 16y oitava. Isso é uma diferença de dois quadrados, porque x à quarta é x ao quadrado ao quadrado. 16y oitava é 4y à quarta ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, y4 ao quadrado, y oitava. Então, é uma diferença de dois quadrados, eu vou tratar como uma diferença de dois quadrados. Só que quando eu fatoro essa diferença de dois quadrados, então,
a diferença dos quadrados vai me dar o produto da soma pela diferença, eu vou ficar com x quadrado mais 4y quadrado, aqui ó, e x quadrado menos 4y quadrado. Mas esse x quadrado menos 4y quadrado, ele é uma diferença de 2 quadrados também. Então, eu vou voltar e fatorar. Então, eu tenho que fatorar todos os termos, aí vai ficar x mais y quadrado, 2y quadrado, x menos 2y quadrado. O importante é que eu tenho que fatorar até nenhum dos fatores ser possível fatorar de novo. Então, não tenho soma de 2 quadrados, senão teria que fatorar esse primeiro fator depois do 2. Aqui não dá para fatorar, aqui não dá mais, os outros dois também não dá mais para fatorar. Então, fatorar, uma fatoração completa, é quando eu não tenho como fatorar nenhum dos fatores que foram gerados. Então, isso a parte de fatoração. Até mais, eu aguardo vocês na resolução dos exercícios do PET. Até mais.